Glória a Deus, saúde a a cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus venha falar ao teu coração, que Deus venha iluminar os teus caminhos, os teus passos nesse dia mais uma vez, através da poderosa palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Temos falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, que desprezamos o conselho do Altíssimo e andamos contra a palavra de Deus. Andar contra a palavra de Deus, se Deus está aqui, se nós ir para cá, cada vez mais longe do Senhor. Se nós andar contrário, nós vamos andar o oposto, não é verdade? E quem nos dá a direção, a lâmpada é a palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos é a tua palavra. Então não é a palavra do irmão aqui, é a palavra de Deus, né? Somos apenas aqui o embaixador, somos apenas aqui a trombeta de Deus para soar para você como fazer, né? Nós temos em Gênesis 26, 18, amém? Quero ler a palavra do Senhor, foi o último texto que a gente leu, vamos dar mais uma ministradinha aqui, né? Temos falando também de Gênesis 38, que Onã lançou o sêmen no chão e não cumpriu com seu dever de cunhado. Gênesis 38, acho que se não me engano, versículo 9, né? E eu e você queremos cumprir com o nosso dever na terra. Acho que é Gênesis, dá uma espiadinha aqui, 38, 9, Onã, né? O sêmen no grego seria semente, que é a palavra, é a semente. Lucas 8, né? Então, Gênesis 26, 18 diz assim: tornou Isaac a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus lhe haviam entulhado depois da sua morte. Amém? Isso está em Gênesis 26, 18. No verso 15 diz: pois que entulharam todos os poços que o seu pai tinha cavado nos dias de Abraão, encheram-lhes de terra, né? Encheram os poços que Abraão tinha cavado de terra. Hoje, o que seria? Nossa vida está cheia de terra. Como assim, irmão? Cheia de terra. Cheia de coisas da terra. Cheia de coisas que é daqui. Cheia das pátria terrena, né? E Deus quer que nós olhamos para a nossa pátria celestial. Com esse texto eu quero ler com você, comigo, em nome de Jesus, me acompanhe, o texto de Hebreus, capítulo 11, para nós atualizar o texto que fala de Abraão. Hebreus, capítulo 11, no versículo 13 em diante. Hebreus 11, 13 em diante, que diz assim: todos estes morreram na fé, não alcançando a promessa, mas viram-a de longe e a saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E se na verdade lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, pois já lhe preparou uma cidade. No 17. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque, aquele que havia recebido a promessa, e ofereceu-lhe seu unigênito, embora Deus lhe havesse dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão julgou que Deus era poderoso até para dentre os mortos ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Amém? Então, Isaque começou a cavar os poços de Abraão, né? Que os filisteus haviam enchido de terra por causa da inveja, né? Se tu olhar ali para frente, você vai ver que havia guerra entre os pastores. Eles brigavam: não, essa água é minha, não, essa água é minha. Aleluia. O Espírito Santo, ele não é de ninguém. O Espírito de Deus, ele vem sobre nossas vidas, porque a água na Bíblia simboliza o Espírito Santo. Ele é simbolizado como água, ele vem como chuva para regar a terra. Amém? Então, Abraão fez os poços, Isaac começou a cavar. Como assim? Isaac sabia disso aqui. Bom, meu pai creu nas promessas. O meu pai me ofereceu porque Deus, ele sabe, ele era tinha tanta fé, sabia que Deus ia me ressuscitar se fosse o caso. Então, ele vai dizendo assim, ó. Veja o que diz no 16, ó. Não, no 15, Hebreus 11, 15. E na verdade, se lembrassem de onde havia saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, ou seja,
Hoje os crentes ficam pensando de onde ele saiu. Você está entendendo? Da onde ele saiu? Bah, lá onde eu estava era melhor. Poço entulhado. Você está entendendo? No Salmo 37, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: não tenha inveja dos que praticam iniquidade. Salmo 37. Não tenha inveja dos que praticam iniquidade. Hoje a igreja, irmãos, não toda. Quando eu falo igreja, eu falo as pessoas, não é a placa. As pessoas, eu vou ler o Salmo aqui, porque eu não gosto de falar muito sem ler o texto. As pessoas estão na igreja, mas eles querem estar no mundo muitas vezes. Eles querem estar na igreja, mas as coisas que o mundo oferece, eles querem praticar. Isso é poço entulhado. Por isso que Isaac começou a cavar o poço, dizendo não. Né? O que diz ali em Hebreus? Se ele se lembrasse de onde saiu, eles queriam voltar. Não fique pensando de onde Deus te tirou. Não fique pensando em voltar lá para trás. Isso é um poço cheio de terra. Aonde tem terra, irmãos, o Espírito Santo não está. No 37:1, Salmo 37:1, ó. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Porque isso é terra, isso é pecado. Né? Muitas, porque o fulano lá pode, eu também posso. Só porque eu estou na igreja quer dizer que eu não posso praticar isso. Tem coisas que entristecem o Espírito de Deus. Né? A gente já leu isso, Efésios 4:30. Não entristeça o Espírito de Deus. No Efésios 4:30. Efésios 4:27, a Bíblia diz: não dê lugar para o diabo. Porque onde o poço está cheio de água, não podemos deixar largar terra, né? Você está entendendo? Então Isaac começou a escavar os poços, ou seja, começou a trazer o fundamento que seu pai lhe tinha ensinado, do que seu pai praticava. E os outros queriam lançar terra. Isaac ia lá e limpava o poço. Né? Ou seja, o que limpar o poço? Eu não tenho inveja dos que ficam pecando e eu quero pecar também. Eu tenho que orar para que Deus traga eles de lá. E não eu ir para onde eles estão. Porque isso é andar contra a palavra. Isso é não cumprir o meu dever como crente. Né? Gênesis 38:9. Onã não cumpriu o seu dever como crente. Né? O seu dever de cunhado. De lançar o sêmen e engravidar sua cunhada. Era obrigação dele na época, né? E ele fazia do jeito que ele achava melhor. E a Bíblia diz que Deus matou, né? Porque ele não cumpriu com o seu dever. O meu dever é tirar as pessoas do pecado, não querer eu ir lá pecar com eles. O que a gente vê muito isso, né? Se você entrar num poço que tem 1 metro de fundura, um poço com 1 metro de fundura pelo umbigo, um pouco do teu corpo está dentro da igreja, um pouco está fora. Porque quando tu está fora do poço, tu enxerga tudo que está em tua volta. Se tu estiver dentro do poço, o poço estiver fundo, você vai enxergar somente o reino dos céus. Eu sei porque eu já ajudei a limpar poços uma vez. Enxerga-se só o céu. Você está entendendo? Nós temos que olhar somente para Cristo. Olhar para o Senhor. Olhar para a sua palavra. Deixa o irmão que faz fofoca, deixa aquele irmão que mente. Não importa se tu sabe que tem um irmão que tem roubando. Não se afaste dos caminhos do Senhor por causa disso. Ore por ele. Diga: Senhor, me use, me dá uma palavra, me ajudar esse irmão. Amém? Isso é estar com o poço limpo, porque isso é a pessoa estar com o Espírito Santo dentro. Porque um poço cheio de terra não tem lugar para água. Não é verdade? Um homem cheio das coisas da terra, ou uma mulher com as coisas cheias de terra, cheio das coisas da terra, não tem lugar para o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer ter lugar em nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida com esta palavra, em nome de Jesus. Paz.